Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Pai, agradecidos, meu Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Deus bendito, Senhor do céu e da terra, guarda a Tua igreja, guarda os nossos irmãos, opera em cada vida, faz maravilhas, Pai, no seio da igreja. Te louvamos, Pai, por cada servo Teu. Abençoa crianças, jovens e adultos, abençoa na cidade e no campo, guarda o teu povo. Senhor querido, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos, guarda-nos, nos dá, Senhor, a graça para continuar. Ensina-nos, ó Deus, a andar diante de Ti com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, estamos de volta à palavra ao amanhecer. Eu tenho me prontificado em alguns momentos a voltar atrás, e não é voltando atrás corrigindo algum erro, é enfatizando uma necessidade. Nós vamos ler hoje só 2 versículos no Salmo que nós meditamos ontem. Mas como eu sou muitas vezes meio atrasadinho, eu tenho que ter pelo menos esse amor por mim mesmo. Atrasadinho é pouco, né? Mas deixa que os outros digam as coisas. Devido a isto, eu vou ler no Salmo 19, os versículos. Louvado seja Deus. Os versículos 7 e 8. Só esses 2 versículos mesmo para a nossa meditação. Porque não falei praticamente sobre esta grandeza que é esses 2 versículos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Meus queridos irmãos, é necessário entender isto. Não dá para ler simplesmente uma leitura passando por cima. Não. Nós vamos meditar sobre a perfeição da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Esta expressão, a lei do Senhor, não tem nenhuma referência aos 10 mandamentos. O autor deste salmo não tem aqui no seu íntimo a visão da lei. A lei que regula a família, que regula o campo, que regula os estatutos do rei. Não é esta lei que está na visão dele, na mente dele. A lei do Senhor é o conjunto da revelação. A lei do Senhor refrigera a alma. A lei de Moisés muitas vezes afligiu as almas, porque ela preconizava pena de morte para idólatras, para praguejadores, para blasfemadores. Tinha vários tipos. Para filhos rebeldes e para idólatras. Se alguém desviasse um judeu, levasse um judeu para fazer um culto lá no nicho tal que ele encontrou, ele seria punido com a morte. Então não está na mente do autor, do salmista, não está aqui a lei de Moisés. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Aqui é o conjunto da revelação. É por isso que refrigera a alma. Porque nesse conjunto revelado, em tudo que o nosso Deus revelou e quis falar de si mesmo, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos este refrigério. No Gênesis, Deus cria tudo maravilhosamente bem, bom e bonito.
Estava tudo maravilhosamente bem bom e bonito. Aí apareceu o tentador. Tentou, conseguiu o seu objetivo. Deus tinha previsto isto, já tinha organizado até mesmo a prévia, o prévio sacrifício, a prévia oferta do Cordeiro de Deus, conforme vemos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Então, não era surpresa, mas as coisas andaram de outro jeito. Deus não tenta. Então, Deus fez tudo maravilhosamente bem, estava tudo muito bom e bonito, estava tudo no jeito, e chegou o tentador. O tentador conseguiu o seu objetivo e Deus tinha propósitos com aquilo, tanto que já tinha pré-ordenado o sacrifício do Cordeiro. Mas, voltando ao versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mesmo caindo em pecado, o homem foi chamado pelo nome, o homem foi ajudado pelo Senhor, o homem teve provisão divina, o homem fez umas roupas de folhas e Deus lhe vestiu com pele de cordeiro. Mais uma vez, mostra como estava isto no coração de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O homem é fiel, o homem cai, o homem peca, o homem erra, o homem duvida. Eu estou dizendo homem o gênero. A mulher tem a mesma possibilidade. Mas o Senhor, o seu testemunho é fiel. Aí ele vai fazer você entender, ele vai fazer eu entender a fidelidade do seu testemunho, a necessidade do conserto, e ele vai refrigerar a minha alma, ele vai solucionar o problema do meu afastamento ou do meu banimento por causa do meu pecado. No versículo 8, aí ele vai falar sobre os preceitos do Senhor são retos. Todos os preceitos do Senhor são retos. Aqui existe 1001 ímpio que duvida, existe 1001 ímpio que questiona como é que Deus mandou eliminar aquela gente daquele lugar e tal. Ele foi quem criou aquele lugar, ele foi quem criou aquela gente. A vida e a morte estão na sua mão, no seu poder. Então, ele é quem é Deus e não você nem eu. É ele quem é Deus e é ele quem sabe o que fazer, e foi isto que ele fez quando eliminou a civilização antediluviana. Então, os preceitos do Senhor são retos. Quem contraria esta retidão, quem se opõe à retidão de Deus, quem se opõe ao Deus da retidão, claro que tem consequência. Mas o salmista não está pensando em consequência, ele está falando da perfeição. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como é maravilhoso saber, o nosso Deus não faz injustiça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem perfeito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os pecadores. Quando depois de um sofrimento de 33, quase 34 anos, Jesus chega ao Calvário. Jesus está agora sendo um portador de todo o pecado humano. Ele recebe todo o pecado humano sobre sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu corpo, derrama todo o seu sangue e exclama: está consumado. Mas antes, ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a retidão do Senhor, porque a grandeza, a retidão do Senhor não lhe daria felicidade em ver o seu filho com todos os pecados dos ébrios, com todos os pecados dos corruptos, com todos os pecados das meretrizes, com todos os pecados dos pajés, dos feiticeiros, dos abomináveis homens que enganam o mundo inteiro por trocados.
ele estava coberto com a nossa miséria. O manto que cobria Jesus era o manto da desgraça humana. Por isto, Deus não podia contemplar. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os preceitos do Senhor, na sua retidão, não previa nenhuma redenção para o homem sem o sacrifício de Cristo. Era necessário o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Todo mandamento de Deus é possível de se realizar. Deus mandou Abraão imolar o seu filho, um filho que nasceu quando ele tinha 100 anos. Nós não sabemos quantos anos o rapaz tinha quando Deus mandou ele imolar. Mas ele foi imolar. E o texto bíblico nos diz que ele creu que o Senhor podia ressuscitar, até porque ele não tinha filhos até então, e Deus restaurou a sua vida, o seu vigor, o ventre de sua mulher, com 90 anos, e ela teve o filho, e sem nenhum problema. Pelo contrário, amamentou, criou com saúde. Então, é a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Uma alma refrigerada pela presença de Deus não entra em pânico por causa de problemas na rua. Uma alma refrigerada pela presença do Senhor não entra em pânico em relação a alguma notícia ruim, uma enfermidade descoberta. Almas refrigeradas pelo Senhor, restauradas, renovadas, cheias da graça do Senhor, não entram em pânico mediante uma consulta, um diagnóstico. Não. Eu sou testemunha de quantas pessoas eu visitei, eu com abatimento ia visitar homens e mulheres em estado terminal, e no lugar de eu ter uma palavra de ânimo para eles é que me confortavam. Quantos eu vi? O último testemunho daquele irmão, quando o cunhado foi encorajar: olha, Deus é bom, Deus pode resolver. Ele disse: você precisa confessar Jesus. A voz quase não se ouvia, os olhos vendados por causa do gravíssimo problema. Mas a alma refrigerada, dando conselhos, levando a palavra e dizendo: você precisa. Você precisa. Eu estou bem, estou terminando, mas você precisa. Então, alma refrigerada é refrigerada por causa da perfeição do testemunho, a perfeição da lei, a lei que enche a nossa vida de gozo, a lei que enche o nosso coração de paz. Cantávamos outrora, quando a igreja ainda tinha homens que tinham coragem e não tinham compromisso com a perversidade, e pregavam nas ruas, nas praças: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Pregávamos isto nas praças. Preguei centenas de vezes nas praças, juntamente com meus irmãos. Hoje, os que estão vivos, a maioria são pastores. Uma boa parte já está na glória. Mas nós pregávamos, cantando: minha alma está cheia de paz. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A lei do Senhor pacifica nossos receios. A lei do Senhor pacifica nossa inquietude. Ai, meus irmãos, é algo glorioso.
Não sei se você já tinha meditado nisto, mas aqui o salmista não está pensando nos 10 mandamentos, não está pensando na lei de Moisés, não está pensando no decálogo em si, ele está pensando em todo o conjunto da revelação de Deus que nos transformou de adversários em filhos, de inimigos em amigos, de perdidos em discípulos. E você tem esta oportunidade. Hoje, na hora que você quer, é na hora que você olhar para cima, pedir socorro ao Senhor, você passa por esta transformação, porque a lei do Senhor não mudou. O seu conjunto de revelações, de bondade, de manifestação de amor paternal está absolutamente em dia, absolutamente atualizado, absolutamente vigente. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, os meus ajudadores, cada um, e nós vamos continuar a nossa intercessão. Hoje, a nossa intercessão é pelos que ficaram silenciados. Alguns receberam tantos bens de Deus que hoje não têm coragem de investir no reino de Deus. Nem tempo, nem dinheiro. Alguns estão silenciados ou acovardados. Mas a lei, não sei o quê. A lei não tem nenhum poder contra o poder de Deus. Não precisa desafiar ninguém e pregar em lugar proibido. Não precisa desobedecer a autoridade. Basta obedecer o Espírito de Deus e fazer a obra. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos. Eu te louvo, Senhor, pela tua maravilhosa igreja. Eu te louvo, meu Senhor, por todos aqueles que têm levado a palavra da vida para refrigério dos que estão aflitos, abatidos, arruinados, sem esperança. Ó Deus, abençoa, guarda, sustenta, dá graça a cada um. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos, faz eles se levantar, homens e mulheres, os pastores, que possam perder a visão do ganho e colocar a visão no reino. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, ajuda-nos. A mim me ajuda, Senhor, me dá graça para usar os meus últimos dias, os meus momentos últimos até, Senhor, falando da tua bondade, da tua lei gloriosa que refrigera a alma. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.